primeiro convidado é um jovem talento que estudou engenharia elétrica no ITA e trabalhou no Vale do Silício. Nos Estados Unidos, ele assistiu ao nascimento do mercado de internet. Conhecimento este que traria anos depois aqui para o Brasil. Em 1998, ele fundou a empresa que se tornaria líder em hospedagem de sites aqui no país e também em toda a América Latina. Com vocês, Gilberto Maltner, da Localweb. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, uma felicidade imensa estar num evento como esse. Para a Localweb foi uma decisão muito fácil apoiar o movimento Empreenda, porque não só a gente se identifica muito com a história do empreendedorismo, com a nossa própria história, eu vou contar um pouco para vocês dessa história da Localweb, mas também porque a Localweb acabou tendo uma participação dupla, né? A gente tem a nossa história e agora a gente habilita muitas histórias. A Localweb, ela dá o acesso ao crescimento das empresas dentro do mundo digital, né? A Localweb tem o propósito de fazer com que novos negócios nasçam e prosperem através da tecnologia, né? Então é muito bacana para a gente apoiar o movimento Empreenda. Hoje a Localweb tem uma base de mais de 220 mil clientes, a grande maioria pequenos negócios que estão começando, e a gente dando todo o apoio de tecnologia a esses negócios. E hoje a internet é um caminho, acho que, obrigatório para qualquer empresa que queira crescer. Mas eu vou contar um pouco também, um pouco da nossa própria história de empreendimento, como é que foi, né? Bom, hoje a Localweb é uma empresa que, talvez, essa foto desse prédio, né, essa foto do meio, essa foto de baixo, são fotos de um data center, né? O data center é um grande depósito de computadores que representam como se fosse uma espinha dorsal da internet, né? Então, quando você acessa um site, uma loja virtual, um portal, qualquer tipo de conteúdo digital, é preciso que haja uma espécie de uma usina onde esses dados possam fluir para fora de uma forma rápida, estável, com escalabilidade, que permita crescimento, começar pequeno, investir, continuar crescendo. Isso é o que a gente faz, né? Então a Localweb é uma espécie de fomentadora de presença no mundo digital para os nossos clientes. 100% dos nossos clientes são negócios. Então a Localweb não é uma empresa de internet como o Facebook, né? Infelizmente, né? A gente vai chegar lá. Mas a gente se orgulha muito do papel que a gente tem na economia brasileira, né? Então, cada vez que a Localweb cresce, a gente sabe que automaticamente a economia brasileira está crescendo, a gente sabe que novas empresas estão sendo criadas, né? Então, o crescimento da economia dentro do mundo digital é o combustível do crescimento da Localweb, né? Então, hoje, uma empresa que tem aí mais de 230 mil clientes, a gente também habilita todo um mercado em volta, um ecossistema que a gente chama de desenvolvedores, que são as pequenas agências, ou grandes agências, ou freelancers, ou designers, jornalistas do mundo digital, que fazem o apoio à operação de internet das empresas. Hoje são mais de 17 mil parceiros profissionais de web. Então, também é todo um novo segmento da economia que a gente está ajudando a criar. 2 data centers próprios no Brasil e 700 funcionários, que também são um motivo de orgulho enorme, né? Eu estava conversando há pouco, antes do evento, sobre os desafios da competitividade no mercado globalizado, né? No mundo da internet, a gente compete de igual para igual com grandes gigantes no mundo inteiro. E eu tenho uma satisfação muito grande em ver que a nossa equipe é capaz de enfrentar de igual para igual qualquer concorrente internacional, multinacional, e às vezes até fazer melhor, e às vezes até fazer mais com muito menos recursos, né? Então a gente está na ponta da tecnologia em alguns setores que hoje se comentam muito, como cloud computing, por exemplo, onde a gente compete de igual para igual, não deixa nada a dever a nenhum player internacional, né? E o talento aí também acho que é fundamental, né? Então existe talento muito bom no Brasil. Os nossos profissionais hoje, eu tenho orgulho de dizer que a gente tem uma equipe
excepcional em todas as áreas que você puder imaginar. Então, isso também acho que é uma grande realização para a gente, né? Mas nem sempre foi assim. A Local Web, como eu estava dizendo, teve uma história também de empreendedorismo. A gente entende muito bem o desafio dos nossos clientes, justamente porque nós mesmos passamos por isso. Então, nada melhor para você conhecer o teu cliente do que você ter vivido essa história na pele, né? E a gente viveu, né? Então, essas são algumas fotos do começo da Local Web. A gente começou, basicamente, foram 2 fundadores. Eu passei um ano trabalhando nos Estados Unidos em 1997. Praticamente, acho que eu vi a internet nascer ali na minha frente com a Netscape, na época, que foi a inventora do browser, né? Hoje a gente fala de Google, de Apple. Naquela época se falava de Netscape, né? E aí eu vi isso, eu fiquei contagiado. Eu sou engenheiro eletrônico, eu sempre adorei o mundo de comunicação, de redes, né? Fiquei muito entusiasmado com aquilo e fazer alguma coisa. Quando eu voltei, eu fui falar com meu primo, que é o Cláudio, também fundador da Local Web junto comigo, que na época trabalhava junto com meu tio, o pai dele, numa confecção. E a gente falou, vamos misturar confecção com internet. Saiu um bicho meio esquisito, chamado Intermoda, que era um portal de rede de confecções para negócios. Imagina só você falar isso em 1997, numa época ainda estranha na economia brasileira, e o setor de confecções também passando por um momento também um pouco estranho, né, de competição dos produtos chineses e tal. A gente ia falar com os nossos potenciais clientes sobre o nosso serviço e eles falavam, pô, você tem algum jeito de eu fechar as portas mais rápido aqui, cara, porque é só isso que eu estou buscando. Mas depois de um tempo, obviamente, como mostra aí no filme, a gente fracassou, mas é aquela coisa, né? O empreendedor tem que ser criativo nesses momentos. E quando a gente se viu diante dessa situação, a gente tinha uma infraestrutura modesta para a época, mas tinha uma operação montada já para o nosso site, né? E aí a gente pensou, poxa, a gente pode muito bem aproveitar o que a gente já fez e habilitar outras empresas a lançarem seu site na internet, né? E basicamente assim nasceu a Local Web e basicamente assim foi que a gente cresceu, né? Primeiro hospedando sites, depois hospedando lojas virtuais, depois fornecendo ferramentas de e-mail marketing, depois fornecendo servidores dedicados, cloud computing, e aí nunca mais parou. Quer dizer, a tecnologia é um trem frenético, né? E você simplesmente tem que pegar o bonde andando mesmo e acompanhar o ritmo que ela tem. Como eu falei, a gente teve a sorte de ter pessoas muito boas desde o início. Então, são algumas fotos da história da Local Web aí. Eu, na época que eu tinha 25 anos, agora já sou um senhor de respeito, já tenho mais de 40. O que a gente aprendeu, né, nesses 14 anos já de Local Web, que no mundo da internet, quando a gente fala que uma empresa tem 14 anos, equivale a talvez 14 décadas, né? O tempo de vida de uma empresa na internet, a cada ano é quase que fosse uma nova década, pelo ritmo de inovação que a gente enfrenta e de novos desafios, né? A gente sentiu na pele o que é a dor de crescer, você ter que descobrir sozinho como, de repente, você passa de 10 clientes para 100 clientes, para 1.000 clientes, para 10 mil clientes, para 100 mil clientes, para 200 mil clientes, e ter que descobrir sozinho. A boa notícia, e eu acho que essa é uma boa notícia para todo mundo, é que da mesma forma que o mundo nivela a gente com todos os competidores internacionais de igual para igual, aí você tem que enfrentar essa concorrência, existe também o outro lado da moeda, né? O mundo realmente é plano e as informações estão disponíveis para quem quiser, né? Então, os insumos, que basicamente para a gente são conhecimento na forma mais pura, né? Programas, códigos, também estão disponíveis por igual para todo mundo. Então, hoje a Local Web é capaz de criar projetos de ponta que se nivelam de igual para igual
com os projetos mais avançados do mundo. A gente tem acesso aos mesmos insumos. Quando você vai ver o que os caras grandes lá fora usam, eles usam exatamente as mesmas coisas que a gente usa aqui no Brasil, né? Bits viajam, graças a Deus, sem pagar frete, sem pagar alfândega, né? E isso dá muita força para você conseguir também se atualizar e inovar rápido, né? E aí toda empresa tem uma hora que ela se pergunta, né? Tem aquele lance da missão e visão, né? A gente começou a se perguntar qual que é o nosso propósito, né? E aí tem uma hora que você precisa parar para pensar e se perguntar por que eu existo como empresa, né? Além, obviamente, de ganhar dinheiro, eu acho que a gente tem que pensar, se a gente não estivesse aqui, né? Que falta a gente faria no mundo? O que não seria substituído, né? O que não seria suprido se a gente não existisse mais, de repente, da noite para o dia, né? Isso é o propósito, isso é o que move as pessoas, isso é o que move a equipe, isso é o que move o time, isso é o que move os funcionários. Então, a nossa razão de existir, o nosso propósito, é justamente ajudar negócios a nascerem e prosperarem através da tecnologia. Então, isso ficou claro que a gente existe para isso, né? E eu acho que isso é a base de tudo, isso é o que guia a estratégia, isso é o que guia produtos, isso é o que guia decisões de mercado, onde investir, onde crescer daqui para frente, né? Hoje no Brasil, a gente tem um cenário de internet muito favorável. A penetração da internet na população brasileira, apesar de ainda relativamente baixa, evoluiu dramaticamente entre 2006 e 2011, por exemplo. A proporção da população com acesso à internet saltou de 18% para mais de 37%, quer dizer, dobrou, né, em 5 anos, graças em muito à concorrência na banda larga, à mobilidade, ao 3G, né? Da mesma forma, o número de domínios, que são aqueles endereços .com.br, né, também cresceram bastante, tanto em números, né, de 1 milhão para 3 milhões nos últimos 5 anos, como também penetração de 2,8% para 4%. O interessante é que esses números em países avançados, como, por exemplo, os Estados Unidos, são bastante diferentes. Nos Estados Unidos, a penetração da internet na população talvez seja praticamente 100%, se não for 80% ou mais. E o número de domínios por internauta lá, enquanto aqui no Brasil é 4%, lá é mais do que 33%, né? Então aqui a gente tem um site para cada 25 internautas, nos Estados Unidos tem um site para cada 3 internautas. Então isso mostra que o empreendedorismo digital ainda está engatinhando no Brasil. É uma excelente notícia para a gente, porque tem muito trabalho a ser feito. A tecnologia está aí, está disponível. O grande desafio da Local Web é educar agora os empreendedores brasileiros a conseguirem tirar proveito da internet em prol do crescimento dos seus negócios, né? Então é isso que eu queria dizer. Eu acho que agora, mais do que talvez falar de internet, de digital, de site, eu queria falar um pouco sobre o lado humano, né? Tem uma coisa que foi uma lição que a gente aprendeu nesses anos todos e que é uma lição muito interessante e muito surpreendente, que a gente aprendeu dentro da empresa com o nosso time, né? E o que a gente percebe é o seguinte, aí falando um pouco mais do lado de dentro, né? Eu falei muito do lado de fora, dos clientes, da economia e tal, mas a equipe que trabalha com a gente tem uma motivação muito mais profunda do que a remuneração. Isso acho que talvez tenha sido, para mim como empreendedor, uma das lições mais surpreendentes que eu aprendi, que é que o ser humano que trabalha numa empresa tem um propósito maior do que aquilo que ele faz no seu dia a dia, né? E isso é muito alinhado através de valores, né? A gente fez um levantamento durante mais de 2 anos do que move as pessoas e do que moveu as pessoas em toda a história da Local Web.
e criou, então, essa lista de valores centrais, né? Isso é muito engraçado ouvir de um cara como eu, que sou engenheiro, né? E normalmente tem um certo preconceito contra essas coisas. Mas foi uma lição emocionante quando a gente colocou isso em prática, ver como os funcionários e a equipe se identificou com isso, né? E aí você vê, por exemplo, a importância da paixão, né? A paixão significa você trabalhar porque você ama o que você faz, né? Isso tem muito a ver com empreendedorismo de novo, né? A realização tem a ver com você transformar ideias em realidade. Mais uma vez, muito a ver com empreendedorismo também. Criatividade tem a ver com você fazer mais com menos recursos. A diversão tem muito a ver com empreender, né? A gente se diverte muito em empreender. Isso faz parte do legal, do barato que é empreender. O sucesso do outro é meu sucesso, para a gente é um lema que vale para relações entre funcionários e clientes, entre a local web e fornecedores. Então isso está em tudo, né? A curiosidade, que é você não só buscar inovação, mas também aprender com erros, né? A curiosidade está não só em você querer buscar o novo, a inovação, mas você olhar para aquilo que você fez e identificar onde você errou. O trabalho em equipe, que não preciso nem dizer, acho que é fundamental para qualquer empresa. A honestidade, eu acho que é um pilar que faz com que você coloque a cabeça no travesseiro todo dia, diga, olha, eu estou trabalhando do jeito certo. Acho que isso dá uma força muito grande para ir em frente. E persistência, eu acho que é fundamental para todo mundo, né? Para nós, o significado de persistência é a gente não desiste daquilo que a gente acredita. Então, a Local Web, como qualquer empresa, enfrentou diversas dificuldades em toda a sua história. Você não consegue sair de 1 para 200 mil clientes sem percalços, né? Acho que isso ainda está para aparecer alguém que fez isso como um passeio no bosque, né? E aí, nessa hora, eu acho que o que conta é você olhar para aquilo que você acredita, né? Só existe um motivo para uma empresa ser bem-sucedida, e esse motivo é não desistir daquilo que a gente acredita, né? No momento que você para de acreditar, aí sim você morreu. Mas enquanto você acredita, vá em frente, porque isso não vai... ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir. Bom, infelizmente o tempo é curto, eu falei de pouca coisa, acho que é muito difícil contar uma história tão grande em pouco tempo. Mas olha, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é: a Local Web, como qualquer empresa, é fruto de muita insistência, de um trabalho continuado, de gente esforçada trabalhando, fazendo aquilo que acredita. E o motivo de a gente estar aqui não tem outro, quer dizer, a gente se identifica muito com o empreendedorismo, a gente viveu isso na nossa história. Para a gente, esse movimento é uma forma de a gente poder retribuir um pouco, devolver um pouco, compartilhar um pouco da experiência que a gente viveu e realmente apoiar. A gente apoia com o nosso próprio negócio, a gente apoia com a presença em qualquer tipo de movimento, como o movimento de empreendedorismo. Para a Local Web, eu acho que a gente tem a felicidade de aquilo que a gente faz para crescer, para viver, está completamente casado com o progresso das empresas, né? Então, acho que a gente está num lugar muito bacana e a gente está vendo coisas muito bacanas acontecendo. A gente viu uma transformação nesses 14 anos, não só olhando para dentro, olhando para a nossa empresa, mas olhando para o mercado também, o nível de profissionalização e o nível de competência dos empreendedores subindo cada vez mais. É isso aí, pessoal. Infelizmente, o meu tempo acabou. Desejo a todos os empreendedores que estão aqui muito sucesso. Não desistem daquilo que vocês acreditam. Enquanto a paixão existir, acreditem, vocês vão chegar lá. Obrigado.